Shalom, estamos começando mais um programa aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TV Cabo para o sul da Bahia e também pelas redes sociais, pela internet. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial. Siga nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Vitória, shalom. Shalom, graças a Deus por este momento, esse momento que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui, nos dando esse momento tão grandioso, Barbosa. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por este local, né, que Deus te deu, este lugar, para a honra e glória do nome dEle, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado, né, e exaltado. Amém. E nós agradecemos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para chegar até aqui, né, e nos dando a capacidade, nos dando direção, para estar neste momento aqui, trazendo, né, assim, esse momento com Deus, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando e abençoando aqueles que estão conosco aí nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, Vitória. Deus abençoe também a você e a você que está nos assistindo em casa, no trabalho, aonde quer que esteja. Muito obrigado, né, pela sua audiência a esse programa. Essa audiência não é para mim, Barbosa, não é para a Vitória. Essa audiência é para Deus. E esse programa é uma conversa com Deus. Então, nessa conversa que Deus nos dê a inspiração, para levar a palavra dEle a quem mais precisa, tá certo? Deus te abençoe e te dê um dia, uma semana maravilhosa. Então, vamos lá, Vitória. Vamos começar o programa hoje, né? Falando aí do trecho de Efésios na Bíblia, não é isso? Efésios 5, né? Trazendo, né, esse momento aqui tão grandioso. Deus nos dá tantas bênçãos, nos deu a vida até aqui, e que a gente possa também olhar para Ele e ver que Ele existe, que Ele é um Pai, que Ele está pertinho da gente, e que Ele só quer, né, que a gente fale com Ele. Que a gente diga, meu Pai, eu estou aqui, Ele é Pai. E Deus, existe vários deuses, gente que acredita em vários deuses, mas Deus que criou o céu e a terra, só existe um. Então é esse que nós pertencemos, né, nossa vida a Ele. Então, a palavra, né, você quer ler? Não pode falar. A palavra diz, né, em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Pois é, a gente vê as pessoas aí, né, querendo imitar ídolos, artistas, né? Mas, na verdade, a melhor imitação que você pode fazer é de Deus, né? E como é que imita Deus? Como é que eu vou imitar Deus, né? Aí você pode estar do outro lado fazendo essa pergunta. Primeiro, você tem que conhecer os gestos, o jeito, a maneira como Deus é. Para isso, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter acesso à palavra de Deus. E aí você vai praticar os ensinamentos de Deus. Quando você fizer isso, você está indo ao caminho de Deus e você está imitando Deus. Então, quando Deus diz, né, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é para que você tente seguir o seu caminho, que não é fácil, não é fácil. A vida, né, o mundo que nós vivemos oferece sempre dois caminhos, né? O de Deus, que está estabelecido e está na palavra, você pode constatar, e sempre vai aparecer uma segunda opção. Essa segunda opção é sempre mais fácil, né? É tudo mais rápido, o jeito que você idealiza. Eu quero conseguir mais rápido, eu vou pegar um atalho. Mas esse atalho, pode ter certeza, não é de Deus. As coisas de Deus são mais difíceis, né? A porta é mais estreita, então nem todo mundo quer enfrentar isso, nem todo mundo quer passar por isso. E para passar por essa porta você tem que imitar Deus, mas imitar Deus é nesse sentido, é você praticar as boas ações que Deus pratica, né? É você seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos, aí você estará imitando Deus. E uma vez imitando Deus, nesse sentido, você passa a ser o tempero da terra, como diz em outra palavra, né, que outro dia a gente vai comentar aqui, que Deus coloca o homem na terra. Quando ele imita Deus, quando ele segue os caminhos de Deus, os desígnios de Deus, ele é o sal da terra, e o sal é o tempero.
Então é esse sal que não permite que a terra fique estéril. É esse sal que não permite que a terra se perca, né? Como está acontecendo em muitos lugares do mundo, pessoas que estão deixando Deus para entrar num caminho, né? Caminho do mal, um caminho sem volta, um caminho do inferno. Então, o crente, aquele que realmente crê em Deus, que imita Deus, ele é o tempero de Deus aqui na terra. Ele vai levando a palavra, ainda que seja para uma pessoa, para duas, para três, para quatro, não importa a quantidade. Ele está ali temperando a terra, ele está evitando que aquela pessoa se perca, né, insossa, sem sal, sem tempero. Então, Deus designou, né, ao crente ser o tempero da terra, ser o sal da terra. Muito interessante. Você está falando aí, eu fiquei aqui, né, contemplando suas palavras, sabe, Barbosa? Porque ser imitadores, né? Tem gente que quer imitar o outro, quer copiar, né, como você estava falando aí. Copiar um artista, imitar um jeito do outro. Mas quando a gente começa a buscar, né, pedir a Deus, porque não é fácil, não é de uma hora para outra que você vai ser imitadora de Deus, né? É você pedir, Senhor, eu quero ser do seu jeito. Me ajude a ser um pouquinho parecido com o Senhor. E ser imitador de Deus é quando a gente olha para o outro, né, com o olhar de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus aqui na terra. Então, quando a gente tem um olhar de Deus para o outro, você está imitando Deus. Quando você tem compaixão, quando você olha para o outro, quando você vê uma pessoa em dificuldade, quando você olha, né, você tem compaixão daquela pessoa. Às vezes você não pode ajudar, mas você tem compaixão. Você pede a Deus por aquela pessoa, você ora pela dificuldade daquela pessoa. Você visita um amigo que está no hospital. Um amigo, pega na mão, estou aqui perto de você. Quando você acolhe o outro, você está imitando Deus também. E quando a gente fala amigo, né, também o inimigo. Você tem que orar pelos seus inimigos. Quer dizer, não é que você tenha que ter inimigos, né, mas geralmente, mesmo sem querer, você atrai inimigos. Tem pessoas que têm raiva gratuitamente, né? Esse é um inimigo. E às vezes ele não está nem consciente. Aquilo é um espírito ruim que está nele, que vê em você a presença de Deus e se torna seu inimigo gratuito. Então você tem que orar por essas pessoas, seja ele gratuito ou não. Você ore por essas pessoas, peça perdão e perdoe, porque imitar Deus é isso. Ser imitador de Deus é perdoar. Perdoar o próximo, seja ele amigo ou inimigo. Orar por ele, né? E fazer o que Deus faria se você estivesse no lugar dele, né? Então Deus faria isso. Deus perdoaria 70 vezes 7, né? Como ele diz na Bíblia. Então você tem que perdoar. Porque o perdão aliviará você e sua alma de doenças mortais, problemas, né? Então não há comunhão com Deus sem perdão. Não adianta. Tem uma palavra, uma passagem bíblica que diz assim: se você algum dia quiser ofertar a casa de Deus, dar uma oferta, dar um dízimo, não vá no altar se você tem mágoa no coração. Primeiro volte, perdoe aqueles que você tem mágoa, para que depois você se aproxime do altar. Então, a pureza, né, é um desses fatores, a pureza de coração. Imitar Deus é isso. Pureza de coração, humildade de coração. Não adianta ter soberba, rancor, ódio, e aí Deus não está com você, não tem comunhão com você, e não adianta você querer forçar a barra. Então, imitar Deus também é isso, né? E como Vitória falou, ter empatia pelo outro, né? Também é uma passagem bíblica que diz: quando eu fiz algo por Deus, aí Deus responde, quando você amparou, ajudou um dos pobres, um mendigo na rua, uma pessoa que precisava da palavra de Deus e você foi lá e acudiu. Aí você também está imitando a Deus. Então, seja imitador de Deus, seja imitador da palavra de Deus, né, Vitória? É tão simples, eu digo assim, é tão simples a gente... Simples, eu digo, quando você tem vontade, quando você quer. Quando você descobre que tem algo além, né, de tudo isso aqui na Terra. Aí torna simples. Quando você começa
a desejar, né, conhecer Deus. Ele vem para perto de você e você começa a ter as atitudes que ele gostaria que você tivesse. Porque a mágoa, o rancor, né, a vingança, o orgulho, isso pesa na vida do ser humano. Às vezes você tá bem, né, aparentemente, mas às vezes sua alma tá pesada, tá cansada. Você pode ter tudo, mas vai ter um momento que você vai sentir falta de algo mais dentro de você. Porque a gente precisa cuidar, né, do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas emoções. E só quem pode, né, trazer isso para dentro da gente é quando a gente se aproxima de Deus. É quando a gente começa a viver, conviver, né, e querer ser imitador de Deus. Fazer um pouquinho a cada dia. Cada dia você vai fazendo um pouquinho. De repente as pessoas vão olhar para você e vai dizer, você é diferente. Exatamente. Vai perceber naturalmente, né? Tem muita gente que é vaidosa, né? Tem jactância, aquela coisa de se exaltar, de se propagar como eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ninguém é nada, né? E você só pode ser alguma coisa se tiver a presença de Deus. Outro dia eu estava vendo, né, uma pregação muito inteligente, né? Na internet de um apóstolo. E ele comentava, né, sobre aquela passagem bíblica que Jesus entrou em Nazaré montado num jumento, né? Aliás, entrou em Jerusalém, perdão, montado no jumento. Foi aquele domingo, o domingo de Ramos, né, que é chamado, que está se aproximando aí em breve. E aí ele falava do jumentinho que Jesus mandou pegar, né, para ele usar. E quando ele entrou na cidade, o apóstolo ele contou essa passagem citando do ponto de vista do jumento, né? Aí o jumentinho, quando chegou em casa, comentou com os outros jumentos: olha, eu entrei na cidade, o povo botou tapete para mim, folhas verdes para mim pisar, aplaudiam, faziam e acontecia, e eu sou vitorioso e tal, e tal, e tal. Aí algum jumento lá, membro da família, perguntou quem ele carregava, né? Então ele disse, eu estava carregando o Jesus, que ele chamava o rei de Nazaré. Então, na verdade, o mérito não é do jeguinho, né? O mérito era para Deus, era para Jesus. Mas só em carregar Jesus, né? Ele acabou. Então, assim, quando a gente carrega Jesus em nossa vida, a gente consegue muita coisa, a gente consegue vencer na vida, a gente consegue, né, alcançar nossos desejos, nossos sonhos, mas aí tem que tirar essa vaidade, se desprover da vaidade e admitir que só Jesus, né, é o rei, que só Jesus é quem faz aquilo, não você. Você está fazendo por consequência de Deus na sua vida, né? Mas é Jesus que você está conduzindo ali. E é por isso que você está vencendo, recebendo aplausos, recebendo elogios, né? Porque na hora da vitória é fácil, né? Todo mundo elogia, todo mundo aplaude. Mas você tem que ver que ali tem Jesus atrás de você ou sobre você, né? Senão você não faria nada, pode ter certeza disso. Não fosse assim, a gente não teria tanta gente no ostracismo, né, Vitória? Então, aqueles que conseguem se sobressair é porque tem Deus. Deus escolheu ele para que ele vença. Então você tem que agradecer a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo que você conseguir, você tem que tirar o chapéu e agradecer a Deus. É verdade, ser grato, uma gratidão, move o coração de Deus também, né? A gente saber que sem Ele a gente não pode nada. Sem Ele a gente vai se apegar a dificuldades. Mas quando a gente olha para Ele, a dificuldade fica leve. Você vai passando e de repente você já venceu aquela fase ali, porque você começou, né, a buscar, mesmo na dificuldade, ser imitador de Deus, né? Porque Jesus também sofreu. Deus poderia ter livrado Jesus, né? Porque ele poderia ter livrado o filho dele. Mas o filho dele venceu. Então, porque o filho dele Jesus se colocou para ser imitador de Deus. Imitador do Pai. Então, quando a gente quer isso, é igual quando a gente tem uma criação, uma formação em casa. Nós somos reflexo daquilo
que a gente foi criado, né? Que a gente teve os ensinamentos de casa. Então a gente tinha esse reflexo, né? Exatamente. Bem, né? Em obediência aos pais, né? Exatamente, né? E a obediência também faz parte desse ensinamento, né, que a gente está falando aqui hoje. Ser imitador de Cristo, ser imitador de Deus, é isso também, né? Além da humildade de coração, né? Desprovido da vaidade e também, além disso tudo, né? Você tem que fazer isso aí que a Vitória falou. Então, isso é ser imitador de Deus, tá certo? Então, se você tinha alguma dúvida, agora você não tem mais. Agora, para isso, não é na sua cabeça. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Você tem que acessar a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, eu indico para você, né? Você pode baixar aí no seu celular, tem na internet aí gratuita. Agora, de preferência, pegue a tradução, né, do Ferreira, porque é uma das Bíblias mais usadas pelas igrejas e fica de mais fácil o entendimento, tá? Então, pega aí na internet, baixa aí. E se não tiver gratuito, você compra, é tão barato, é questão de reais aí. Você compra uma Bíblia, começa a ler, começa a pedir a Deus a interpretação, porque não é só ler. A Bíblia não é um livro de cabeceira para você ler de autoajuda, não é isso. Não é ler por ler. Você tem que ler, interpretar cada parágrafo, né? Cada capítulo, cada parágrafo. E você pedir a Deus o entendimento, porque aquele parágrafo ali, aquele capítulo, ele pode falar de várias maneiras para várias pessoas diferentes. Então, depende muito da hermenêutica, né? Da questão do entendimento, da interpretação que você vai dar àquela palavra. Preste atenção a cada palavra, cada significado de cada palavra. E aí você começa a abrir sua mente. Bota um dicionário ao lado, se você não tiver. Tem Bíblia que tem dicionário também. Aí você vê lá aquela palavra, você não entendeu, vai lá e busca aquela palavra e vai buscando entender palavra por palavra, tá certo? Cada palavra tem um significado. Nada é por acaso quando Deus está falando. Nada. Absolutamente nada. Verdade. A gente tem uma palavra que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, sem ele, nada nós podemos. A gente chega até um momento, mas depois, se você quiser ir mais além, né? É hora que você cansa, aí você vai ver como, na hora que Deus entra, né? Naquela nossa situação, como vai ser bem mais leve a gente caminhar. Então, com ele é bem mais fácil a gente caminhar. Não é que a gente não vai ter problemas, né? Vamos ter sim, mas com ele é bem mais fácil. O fardo vai ficar leve, porque a gente vai entregar para Jesus, a gente vai buscar enxergar até outras coisas quando a gente entrega, quando a gente começa a dizer assim: eu quero agora, nesse momento, olhar e ver que tem pessoas que estão piores do que a minha vida aqui agora. E você começa a ver que seu fardo fica leve e você começa a ser imitador de Cristo, né? Imitador de Deus, como filho. Como filho é imitador do pai. Às vezes tem um filho, né, Barbosa, que parece tanto com o pai. Como você parece com seu pai? Até o jeito de falar. E aí você tocou num ponto importante, Vitória, que não é só você fazer essa avaliação. Olha, tem gente pior do que eu, olha ali, o cara tá dormindo na rua com a família. Mas imitar Deus, sabe o que é? Não é você só contemplar isso, é você ir lá e dar a mão para aquelas pessoas. Como é que você vai dar a mão? Não é só dando uma esmola, uma ajuda, não. A ajuda maior que você pode dar imitando a Deus é levar a palavra para aquela pessoa, mostrar que ela tem saída, ela pode sair dali, se libertar daquele mal e voltar a ter uma família, a morar numa casa com sua família, ter paz. Tem coisa melhor do que você obter isso, você ganhar essa alma para Deus, né? Então faça isso, né? Tenha essa empatia. Aconselho essa pessoa a ir numa igreja, tem igrejas aí de portas abertas 24 horas, né? Então encaminhe essa pessoa à igreja para que ela busque a Deus diretamente e que ela saia desse ostracismo, dessa situação de vergonha, de opróbrio, dormir na rua, às vezes com a família. Então é isso, é você ter essa empatia. Não basta só você se comparar. Eu estou melhor do que aquela família que está morando na rua. Não, tudo bem, você está melhor.
Mas para você ficar melhor e ficar melhor com Deus, ampare aquela família. Leve para a igreja, dê a palavra a ela, ainda que ela rejeite no primeiro momento, mas leve a palavra para ela, né? Tente fazer algo por essa pessoa. Eu acho que isso é imitar Deus. Acho não, eu tenho certeza, né? Mas vamos continuar aí, Vitória. A palavra tem outro versículo, né? Vamos ver outro versículo aí. Ou é o parágrafo do mesmo versículo, né? Se não me engano. Vamos olhar, né? E andai em amor, né? Como também Cristo vos amou, né? E ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta a sacrifício a Deus, um cheiro suave. Olha que coisa, né? As pessoas vêm aí, tá chegando perto, né? A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, pessoas deixam de comer carne, pessoas fazem um voto naquele dia de não comer carne, porque o sangue... Não tem nada disso, isso é um costume religioso, né? Isso foi criado até por pagãos, não foi nem pela religião, foi criado por pagão. Essa história de não comer carne não tem nada a ver com Cristo. Porque quando Cristo fez a ceia com os apóstolos, ele partiu o pão e disse o quê? Tomai e comei, em memória de mim. Faça isso em memória de mim, né? E o pão simboliza o quê? A carne, o corpo de Cristo. Ele nunca falou, não coma da carne. Não, coma e medite, como se você estivesse comendo a carne de Cristo. Também o vinho, a mesma coisa, né? É o sangue de Cristo ali representado pelo vinho. Então, na Sexta-feira Santa, você deve fazer um jejum. Se você quiser imitar Deus, faça um jejum. Essa coisa de comer carne é bobagem. Isso não tem nada a ver com Deus. Você pode comer peixe, comer frango, comer carne, comer fígado, o que você quiser. O que Deus condena é você tomar e ingerir sangue de animal. É você pegar o sangue, botar num copo e ingerir. Como tem religiões que fazem isso, né? Isso Deus não quer, não. Agora, comer carne tem nada a ver, tá? Se tivesse a ver, o peixe também tem carne. É uma carne branca, mas é carne. Ou você acha que o peixe não sangra, o peixe não tem sangue? Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é só um costume para o comércio vender mais peixe, vender caro e abusar da sua bondade. Então vamos esquecer essas tradições bobas, vamos orar. E se você realmente quer ter comunhão com Deus, não coma peixe, não coma nada. Pegue e faça o pão e o vinho, como se você estivesse fazendo uma santa ceia na sua casa. Ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Se examine antes de fazer isso, para ver se você não está manchado, se você não tem uma mágoa no coração de alguém. Se você não tiver, faça essa santa ceia, né? E faça um jejum. Faça a Sexta-feira Santa em jejum, em memória de Cristo, né, que fez esse sacrifício todo, para que o cheiro puro, né, como diz aí, suave, pairasse na terra. Então, o sacrifício de Jesus não pode ter sido em vão. Então, fica a nossa dica aí, está chegando a Sexta-feira Santa. Use esse versículo, interprete ele ao pé da letra e faça isso. Faça um jejum. Se você é cristão, vá à igreja, seja católica, seja evangélica. Passe o dia em jejum, vá orar, vá para a igreja, né? E aí sim você estará imitando a Deus e estará em regime de comunhão com Cristo naquele dia. É o dia que ele sofreu, é um dia para você refletir por que desse sofrimento. Foi por quê? Talvez você nem medite isso, né? Por que foi que Jesus morreu? Foi por você, foi por mim, foi por nós. Então vamos ter essa sintonia com Cristo, pelo menos um dia, né, no ano, já que você passa o ano todo, não medita, não reflete. Sexta-feira Santa, faça essa reflexão. Mas quando estiver mais próximo da sexta-feira, a gente vai comentar isso aqui, né, Vitória? Que ainda está um pouquinho longe. Isso, muito interessante, porque a palavra diz, né, Barbosa, que a fé, ela vem por ouvir. E praticar. Então, assim, se tem alguém ouvindo, alguém que nunca, né, prestou atenção, né? Como você é imitador de Deus? Deus existe, né? Eu vejo aquele Jesus que, né, eu vejo falar que foi ali, naquela cruz, e como chegar perto dele. Como ter intimidade, né, Vitória? Ter intimidade, né? Conhecer ele. E as pessoas buscam conhecer
tantas coisas, né? Ter conhecimento de tantas coisas, tantas áreas, mas não busca realmente ter um conhecimento de quem criou tudo, né? Então, como você falou, que vai perto da Semana Santa, a gente vai trazer esse momento aqui, essa palavra mais, né? Pois é. Sobre esse mestre que todo mundo fala. É mestre do amor. Às vezes eu entro nesse mundo, né, digital da internet, nas redes sociais, tem muita coisa boa, viu, gente? Tem muita pregação boa, tem muito pastor, bispo, apóstolos aí pregando a palavra de Deus de uma forma bacana, até pra gente aprender. Mas tem muita porcaria também, né? Tem muita coisa ruim. Aí eu vejo pessoas duvidando da divindade de Cristo, né? Colocando Jesus apenas como um profeta, um homem inteligente da terra. Nada a ver. Jesus veio através de Maria, uma virgem, justamente para comprovar que não é produto do homem, mas um produto divino, né? E tem gente que duvida, tem gente que não acredita. Isso é triste. Aí tem gente que fala assim, mas eu só acredito no Velho Testamento, o Novo Testamento o homem inventou, o homem criou. Ora, que Deus é esse que você acredita? É um Deus burro? Porque Deus jamais permitiria que alguém metesse mão no livro sagrado para confundir o povo. Então você está duvidando da capacidade de Deus, então você não acredita em Deus, né? E se você acredita em Deus e acredita que Ele escreveu a Bíblia, o Velho Testamento, através dos homens, né, daquela época, você também deve acreditar no segundo. Ou Deus não é Deus para você? Porque se Deus é Deus, Ele não permitiria nunca a deturpação da palavra dele na Bíblia. Se Ele diz que ali é a palavra dele, né? Como é que Ele vai permitir que alguém invente uma história e coloque ali no livro sagrado? Não, isso não existe, isso não tem lógica. Vocês trabalham tanto com a lógica, né, com a ciência, então veja a lógica. Vamos a partir do ponto de vista lógico, né? Deus é Deus no Velho Testamento, por que não é no Novo Testamento? Jesus não substitui a Deus. Jesus é filho de Deus. Então ele não veio à Terra para substituir a Deus, não. Mas ele mudou, antes era olho por olho, agora, eles dizem muito isso, né, Vitória? Agora é o amor que vence, é o amor que acontece. O amor sempre foi. O amor sempre foi. Jesus só veio comprovar aqui na Terra o que é amor. O que é amor? É alguém dar seu próprio filho para ver estraçalhado, pisoteado, cuspido numa cruz. Isso é amor. Mas não quer dizer que Deus é abobalhado, que Deus deixou o filho dele vir aqui mudar as leis dele, não. Uma coisa não anula a outra. O Velho Testamento é o Velho Testamento, o Novo Testamento é o Novo Testamento dentro de um contexto bíblico. Nada anula nada, né? Deus continuou sendo Deus, Deus é o ser supremo, Deus é. Ele diz, né? Ele é. E se ele é, ele está em tudo, ele que colocou todos aqui nesse mundo, ele que fez o universo, ele que manda em tudo, e Deus sabe de todas as coisas. Deus é a ciência, né? Deus é o início e o fim, está na Bíblia. Então não existe nada sem Deus, e quem somos nós para querer julgar a Deus? Então esquece isso, procura ler a Bíblia, entender a Bíblia, e saiba que de Gênesis a Apocalipse tem o dedo de Deus. Não existiria a Bíblia se não fosse Deus. Tenho certeza disso, né, Vitória? Assim, acabou o tempo, já. Acabou? Já acabou o tempo. Graças a Deus, né, que nós temos esse entendimento, né? Que bom que esse entendimento veio para nós e não veio tão tarde, né? E que veio cedo em nossa vida, veio da hora de Deus. Então, que esse entendimento possa vir no coração de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pela a interpretação nossa aqui, que na verdade não é nossa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos guiou para levar essa palavra a alguém que está precisando nesse momento, alguém que precisa ter essa intimidade com o Senhor e ser o imitador de Deus. Obrigado, eu espero que tenha sido de bom proveito para todos e agradeço por mais esse dia, por mais esse momento e essa conversa com Deus. Vitória, shalom. Shalom, um abraço para vocês. A paz de Deus a todos. Amém. Até a próxima.